Outra informação que eu preciso compartilhar com você que nos acompanha, porque a partir do dia 1º deste mês, 1º de abril, e não é mentira, hein? O agronegócio brasileiro passou a enfrentar uma nova realidade tributária. Fertilizantes, sementes e defensivos agrícolas deixaram de contar com alíquota zero de PIS e COFINS, passando a ser tributados conforme as novas regras estabelecidas pela legislação federal. A medida, que também veio acompanhada do aumento das alíquotas do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, já provoca preocupação em toda a cadeia produtiva, especialmente em um momento de margens pressionadas pela volatilidade internacional. Então, para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos aqui o deputado federal e vice-presidente da FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, Arnaldo Jardim, a quem agradecemos demais pela participação. Deputado, muito obrigado pela gentileza, mais uma vez, em atender a gente aqui na Jovem Pan. Bem-vindo. Muito obrigado, Daniel. Em nome meu, em nome da FPA, eu agradeço esse momento. Nós estamos aí muito preocupados. O agro vive quase que uma tempestade perfeita nesse instante. Embora o agro ainda registre, desde o ano passado, uma performance importante, a nossa participação no PIB cresceu. O agro foi a 11% de crescimento no ano passado. A taxa geral média do país foi de 2,6% de crescimento do PIB. Não tivesse o agro, teria sido um crescimento negativo. Mas, apesar disso, o agro acumula uma série de questões que nos faz estar preocupadíssimos nesse momento. Primeiro, a questão referente ao aumento de custos que vieram a partir do próprio confronto do Oriente Médio, impactando o preço de combustível. O diesel é básico não só para a produção, mas depois para o escoamento da safra. E, por outro lado, o crescimento também no preço de adubos, de uma forma muito significativa, particularmente os nitrogenados. Os nitrogenados que vêm a partir da ureia. Além disso, Daniel e amigos da Jovem Pan News, nós temos o impacto desta alíquota, que é verdade, foi aprovado um projeto de lei complementar no apagar da luz em dezembro. Nós tentamos segurar isso, mas infelizmente prevaleceu o movimento do governo, que acabou tendo maioria, e esse projeto aprovado cortou uma série de benefícios tributários, particularmente, como você disse, para fertilizantes, insumos agropecuários, que passaram a ter um crescimento de incidência do PIS/COFINS. Nós já havíamos segurado, Daniel, em outros momentos, o aumento do IOF, que ia impactar LCA, CRA, e impactar os fiagros, e nós conseguimos segurar naquele instante. Mas essa lei complementar, a 224, veio nesse sentido de retirar aquilo que era a isenção de PIS/COFINS. Portanto, nós vamos ter um aumento de alíquota que vai a 0,925. Parece um percentual pequeno, mas isso, como acaba causando um efeito cascata, é uma situação difícil para o agro, que tem suas margens reduzidas agora e que teve, além disso, toda uma situação de recuperação judicial, de inadimplência por conta desse aperto financeiro. Pois é, o aumento dos impostos e o impacto para o agronegócio. Entrevista com o deputado Arnaldo Jardim, que é o vice-presidente da FPA, conversando ao vivo aqui com a gente. Deputado, nós faremos um giro de perguntas com os nossos comentaristas, trataremos de algumas questões, então vou até pedir para os comentaristas perguntas mais objetivas e, da mesma forma, também respostas mais sucintas. Eu vou começar com o Luiz Felipe Dávila. Você, Dávila. Deputado Arnaldo Jardim, muito boa noite, bom tê-lo aqui nos Pingos nos Is. Deputado, eu tenho duas perguntas importantes. Primeiro, é óbvio que o governo vai aumentar o imposto desses insumos, isso vai afetar a inflação dos alimentos, e o governo, em época de eleição, vai ocupar o agro, o fazendeiro, bolsonarista, culpado por aumento da comida no prato do brasileiro. A gente já sabe que essa é a narrativa. Qual é a vacina contra essa impostura? E segundo, por que o Brasil, que é uma potência agrícola, não tem uma política industrial para produzir ureia, fertilizante aqui, fazer com que nós dependamos tanto de um insumo fundamental para o nosso agronegócio? Luiz Felipe, uma alegria sempre tê-lo, registrar a identidade que temos com aquilo que você tem pregado.
diminuição da presença do Estado, reconhecimento da capacidade de empreender, da livre iniciativa e o Estado enxuto. Nesse sentido, primeiro capítulo sobre a questão da inflação, sobre a questão de custo de alimentos. O ano passado, e portanto é recente, por volta de março, se publicaram as primeiras estimativas de inflação e se detectou ali um crescimento da inflação de alimentos. O governo passou a alardear duas questões. Primeiro, que nós estávamos tendo uma inflação do custo de alimentos porque o Brasil exportava. E chegaram os setores do governo a alardear que se poderia ter uma cota, uma restrição à exportação. Uma reedição pobre, porque foi desastroso quando isso aconteceu na Argentina, no tempo da Cristina Kirchner, quando ela estabeleceu limitação às exportações e o agro declinou e a inflação de alimentos disparou na Argentina. Nós dissemos não. Resistimos a isso, nada de cota, nada de intervenção. Quando terminou o ano, Luiz Felipe, numa inflação que foi de 4,6%, o capítulo inflação de alimentos foi de 2,8%, ou seja, os alimentos puxaram para baixo a inflação, contiveram a inflação, que só não foi maior exatamente por conta disso. Então, nós temos esses argumentos e a nossa narrativa se confirmou, que é o seguinte: deixa o agro trabalhar, garanta condições aí para que isso possa crescer e nós temos gradativamente uma queda do preço dos alimentos no conjunto da inflação. O IBGE registra que há 20 anos atrás, naquilo que era o gasto médio de uma família brasileira, o capítulo alimentação era responsável por cerca de 40% dos gastos. E hoje a alimentação caiu para o patamar de 22%. Portanto, o agro tem essa contribuição. Segunda questão referida por você, fertilizantes. Eu estou indo amanhã cedo para Brasília, amanhã mesmo, dia 21, porque lá vou ultimar o parecer que eu devo apresentar na quarta sobre minerais críticos estratégicos, vamos incluir fertilizantes, e no final da tarde eu tenho uma reunião com o senador Laércio Oliveira, que é autor do Proferte, que é exatamente um programa de fomento à produção de fertilizantes. Nós não podemos continuar o gigante agro brasileiro com pés de barro, que essa dependência que nós temos de fosfatados, potássicos e nitrogenados impactados agora pelo Irã, que é exatamente quando nós tivemos restrição da oferta de ureia e amônia verde, e nós tivemos esse impacto aqui, como eu mencionei, diante da pergunta do Daniel. Então, um Proferte, que é criar condições para um programa nacional de fertilizantes, é a prioridade da ação da FPA. Tá certo. Deixa eu só fazer uma divisão com a rede, deputado. Agora eu preciso me despedir de algumas emissoras que ficarão agora com a programação local. Muito obrigado. Eu sigo aqui com os nossos comentaristas, com o deputado Arnaldo Jardim. Ele é o vice-presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, conversando ao vivo aqui com a gente sobre os desafios do agronegócio, especialmente após esse aumento de impostos, também analisando as questões que envolvem o conflito no Oriente Médio, né, o impacto para o agronegócio após aquele represamento no escoamento de petróleo e também de fertilizantes a partir do fechamento do Estreito de Hormuz. Ainda dá tempo de mais uma pergunta, eu vou passar para o Bruno Musa, nosso comentarista. Sua vez, Bruno, por favor. Deputado, muito boa noite. Bom, primeiro, obrigado pelo tempo. O agronegócio ele tem um percentual extremamente relevante dentro do PIB, ali algo como 20%, 25% ao longo de toda a cadeia produtiva. Se olharmos a produtividade do Brasil ao longo dos últimos 10, 15 anos, o único que leva um resultado positivo é o agro. A produtividade da indústria é negativa. Portanto, quando é que o agro terá vozes importantes para mostrar isso a grande parte da população e calar esse nós contra eles completamente absurdo e sem sentido nos números que o governo atual tanto proclama? Bruno, eu agradeço muito a sua pergunta. E ela está muito escudada no anúncio feito exatamente nesse final de semana sobre o aumento de produtividade do Brasil, e o setor que revelou aumento significativo foi exatamente o agro. Por quê?
porque muitas vezes se passa uma ideia, e tem setores que são interessados nisso, de que o agro, do ponto de vista de relações trabalhistas, é arcaico, e alguns até dizem que escravocrata em algumas regiões do país. Segundo, que o agro é atrasado. E terceiro, que o agro é predatório do ponto de vista ambiental. E nós, com muita, não só convicção, mas com fatos, nós temos demonstrado, primeiro, que do ponto de vista de relações trabalhistas, o agro tem um grau de formalidade superior ao mundo urbano no Brasil. Hoje, se você for pegar, particularmente nos grandes centros, o grau de informalidade do trabalho, no agro, a formalização é muito mais significativa, os índices são muito mais importantes. Segundo, inovação. Hoje, um estudo recente feito por uma série de entidades mostram que dos novos aplicativos vinculados à questão da produção, mais da metade são do agro. O agro tem hoje aquilo que é uma pulverização controlada por drones. Hoje o agro tem previsão de safra controlada também por equipamentos muito modernos. O agro tem uma logística onde ele chega, a logística se renova e se aperfeiçoa. E terceiro, do ponto de vista ambiental, nós temos práticas sustentáveis. Nós aceitamos o desafio, fomos para a COP30. Todo mundo imaginava que a COP30 o agro ia para a vitrine e ia ser execrado. Quando lá se constituiu a Agrozone, que é uma novidade, vai ser repetida agora na COP programada para a Turquia, se tornou algo incorporado, nós fomos lá e a Embrapa, ao lado de todas as entidades, mostrar as práticas sustentáveis. Ninguém tem uma legislação como o Código Florestal que nós temos. Por isso que o agro tem feito. Você vai me dizer, Arnaldo, onde que o negócio pegou? Pegou quando o agro decidiu caminhar sobre suas próprias pernas. Deixa eu exemplificar. Primeiro, no que diz respeito à questão da inovação, além da Embrapa, o agro tem hoje várias instâncias que, particularmente no capítulo de biocombustível, tem tido uma grande inovação, se tornaram referência internacionais. Segundo, o agro avançou muito no trato do solo e dos recursos hídricos, para a gente poder ter racionalidade na irrigação, um ganho e um salto de qualidade muito importante. Mas é no aspecto financeiro. Nós começamos aqui o programa falando de tributação. O Plano Safra, que era tudo há 20 anos, hoje é 1/3 só do financiamento e do custeio do agro. Por quê? Quer seja pela Lei Agro 1 e 2, que foram relatadas pelo nosso querido Pedro Lupion, onde se criou o CRA, onde se criou o CPR, onde se criou o LCA. Depois eu tive o privilégio de, em nome da frente, apresentar, fui autor do projeto que instituiu os FIAGROS. E hoje, o Plano Safra, aquilo que é oficial, é 1/3 só do financiamento que o agro tem. Ou seja, o agro começou a caminhar sobre suas próprias pernas. Por isso, e eu volto, que nós queremos que seja reconhecido os insumos e a cadeia produtiva do agro. Nós, no debate da reforma tributária, frisamos muito isso. Eu próprio apresentei agora uma legislação que restringe o que o governo pode fazer na manipulação do índice do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Por quê? Porque esse imposto, que devia ser regulatório, hoje o governo o transformou em arrecadatório. Então nós apresentamos um projeto para limitar o que o governo pode fazer nesse sentido. Ou seja, Bruno, obrigado por esse alerta e nós realmente precisamos ganhar a batalha da narrativa. Se é um setor que o Brasil tem vantagens competitivas, comparativas em relação aos outros países do mundo, é no agro. Ou seja, o Brasil é a grande referência do agro inovador, sustentável que nós praticamos aqui em termos internacionais. Deputado Arnaldo Jardim, que também integra a Frente Parlamentar da Agropecuária no Congresso Nacional, é o vice-presidente, sempre atendendo gentilmente aos nossos convites. Deputado, grande abraço, boa sorte, seguiremos em contato. Qualquer novidade, por favor, nos atualize. Até a próxima. Muito obrigado, Daniel, a toda a equipe, ao Luiz Felipe, ao Bruno também, a toda a equipe da Jovem Pan News.
Seguimos aqui com outras notícias e informações. Antes disso, uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios.